Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Medicina Kanagara, caminho da grande natureza, caminho da humanidade. A medicina que eu iniciei é, sem dúvida, a verdadeira medicina japonesa e um método terapêutico genuinamente japonês. Gostaria de analisá-la sob outra perspectiva, ou seja, pela ótica do shintoísmo japonês, o grande caminho do Kanagara. Em minha interpretação, o grande caminho do Kanagara não se limita ao caminho do Japão ou dos japoneses, mas se estende ao futuro como caminho da humanidade como um todo. Sendo assim, qual é o significado de Kanagara? Muitas explicações foram dadas ao longo da história, mas acredito que a interpretação mais adequada seja o caminho da grande natureza. Perfeita ordem da natureza. Originalmente, tudo que existe no universo, desde o aparecimento e o desenvolvimento de todas as coisas, até a união e a separação, a prosperidade e o declínio, todos esses fenômenos são regidos pelas leis da natureza, resultando em um progresso incessante. Quando observamos a realidade deste mundo, por mais desordenado que algo possa se mostrar, segue sem dúvida um fluxo natural. O que é visto como obra do acaso é, de fato, regido por leis inevitáveis. E até mesmo o que parece incerto obedece a uma ordem rigorosa, incompreensível para o intelecto ou teoria humana. É evidente que a movimentação da grande natureza é a própria verdade absoluta, Shinri. A manifestação dessa verdade que governa o universo é chamada de Deus. Portanto, vontade cósmica e vontade divina são uma só. Seguindo essa lógica, pode-se dizer que a grande natureza expressa a vontade de Deus e sua manifestação representa a concretização dessa vontade. Nesse sentido, os seres humanos respiram dentro da grande natureza e crescem sustentados por sua força. Assim, até mesmo a vida e a morte seguem o fluxo natural da grande natureza, ou seja, da vontade divina. Não é necessário dizer que aqueles que se opõem à grande natureza são derrotados, enquanto os que vivem em harmonia com ela prosperam. Sendo assim, o verdadeiro mestre da humanidade é a grande natureza. Em outras palavras, aprender com a grande natureza é o mesmo que aprender com a vontade divina, e seguir a vontade de Deus é Kanagara. A essência do Kototama Kanagara. O Kototama Kanagara é extremamente poderoso e profundo, impossível de ser explicado em palavras. Quando, porém, aplicamos sua lógica à saúde humana, tudo se torna claro. A questão essencial é: por que o ser humano nasce? Sem dúvida, Deus o criou para que cumpra um propósito na Terra, e por esse motivo, cada pessoa possui características próprias. A palavra vida, inoti, é escrita com um ideograma que também significa ordem e decreto divino. Isso indica que, enquanto houver vida, devemos viver e agir conforme a vontade divina. Desprezar essa missão é um erro. A morte, ou seja, o fim da vida, significa que essa ordem foi revogada. Portanto, o ser humano é o maior receptáculo da ordenação divina e por isso deve purificar corpo e mente para cumprir sua missão. Desde tempos antigos existem expressões como filhos de Deus, vaso de Deus e morada de Deus, que refletem exatamente esse princípio. Entretanto, quando um ser humano que recebeu a vida por ordem divina adoece, isso significa que está indo contra a grande natureza, ou seja, contra a vontade de Deus. A questão essencial é compreender em que ponto ocorreu esse desvio antinatural. Descobrir isso é o mais importante.
Infelizmente, a humanidade não conseguiu identificar a raiz desse problema, recorrendo a instrumentos e medicamentos na tentativa de curar as doenças. Todavia, esses métodos não passam de soluções temporárias. Como disse anteriormente, viver de acordo com o Kanagará, ou seja, de maneira natural, não é difícil. Pelo contrário, é extremamente simples. No que se refere à saúde, basta lembrar que ao nascer, o ser humano se alimenta primeiro do leite materno e, à medida que cresce, passa a consumir alimentos comuns. Para nutrir o ser humano, a grande natureza fornece uma ampla variedade de cereais, vegetais, peixes e aves, com diferentes formas, beleza, cores, textura, sabores e aromas, proporcionando prazer e nutrição. O ideal é que cada pessoa aprecie os alimentos próprios da região em que vive, respeitando as estações do ano. Além disso, se cada um cumprir o seu papel na sociedade e praticar os valores fundamentais, não há razão para perder a saúde. A grande natureza também possui um mecanismo para purificar tudo o que existe entre o céu e a terra. Como descrito na oração da grande purificação shintoísta, o Harai no Rito, os deuses Haraido e Yohashira no Kami são os responsáveis por essa função. Por exemplo, quando poeira e impurezas se acumulam na terra, o vento as dispersa, a chuva as lava e o sol seca o solo. Da mesma forma, dentro de uma casa, o pó se acumula. Para que o ambiente se mantenha limpo, precisa ser varrido, lavado e enxuto. Esses processos são equivalentes à ação purificadora do corpo humano, ou seja, as doenças. Quando ocorre uma enfermidade, se o processo for deixado para seguir o seu curso natural, a recuperação acontecerá espontaneamente. Durante a purificação, caso haja febre, dor ou fraqueza, deve-se descansar. Se não houver apetite, não há necessidade de forçar a alimentação. Isso é viver naturalmente. Além disso, a purificação ocorre dentro do próprio organismo, sem necessidade de interferências externas, o que torna esse processo extremamente conveniente. Por essa razão, a arte de curar e o método terapêutico que proponho se baseiam na natureza e em conformidade com ela. É por isso que a chamo medicina Kanagara, a medicina divina. Simples assim. Boa noite a todos e muito obrigada a presença, tá? Tá um calor humano aqui, até esquentou bastante. Obrigada.